Boa tarde a todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, principalmente nesta casa, a convite da editora Verdade e Luz, do Grupo Espírita Batuíra, dos grandes amigos que aqui fizemos. Depois desta palestra, desse show, fica muito mais fácil de nós entendermos o nosso tema, que vai ser projetado agora. A nós coube a interferência dos mídia na nossa psicosfera. Nós vamos entender que o nosso pensamento, como gerador desse campo energético que o André nos falou, vai produzir energias boas ou ruins, de acordo com o sentimento que temos, mas também acrescido por aquelas informações que nós recebemos. Então, é muito comum nós termos acesso a todos os mídias dos mais diferentes movimentos e das mais diferentes tecnologias. Então, nós precisamos saber principalmente o que nós vamos falar. Nós trouxemos alguns conceitos para que nós pudéssemos focar naquilo que iremos conversar. Então, mass media são todos os meios de comunicação de massa. Mídia de impressão, jornais, revistas, livros, mídia eletrônica, televisão e rádio, e a mídia da nova era, os celulares ou os telemóveis, os computadores e a internet. Tudo isso se refere a esses elementos da tecnologia que contribuem para a composição dos nossos pensamentos. E vai gerar, então, o que nós chamamos de psicosfera, que são os componentes que formam as camadas de correntes mentais, sendo resultado do que pensam, como vivem e agem os homens encarnados e desencarnados. Então, por esses dois conceitos, nós vamos verificar como que as informações externas a nós chegam até o físico e repercutem no nosso campo espiritual. É claro que nós estamos imersos nessa tecnologia. A difusão dessas tecnologias de informação, de comunicação, trazem aos processos sociais novas potencialidades, mas também os novos desafios. É inegável a influência dos mídia no nosso campo psicosférico. É inegável que a informação externa não modifique os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes. Nós estamos, em tempo real, conectados com o mundo, de diversas maneiras. Graças a Deus, essa tecnologia nos traz de um modo virtual, as coisas que acontecem em tempo real, do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. Nós imediatamente estamos todos conectados através da tecnologia. Então, os meios de comunicação, eles têm uma finalidade. A finalidade é comunicar, informar, educar, transmitir e entreter. Automaticamente, se considera que os meios de comunicação seriam somente bons se fossem utilizados para isso. Porém, o que nós vemos é muito além disso. Então, os mídias, eles podem ser bons ou maus. Como assim? Se eles servem para educar, para ensinar, para nos informar, como podem ser maus? Eles, em alguns casos, e a gente vê hoje muito comum, que ocorrem fenômenos como a manipulação,
a influenciação e, principalmente, os transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão e as alterações de humor. Vimos, através do André, a exposição energética que ocorre em nós, mas nós também sofremos a influenciação do mundo exterior. E isso é importante para que nós possamos escolher aquilo que queremos. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ver nos meios de comunicação conceitos que se utilizam para justamente manipular ou influenciar. Estes conceitos são principalmente as identidades fluidas, as relações líquidas e a cultura narcísica. Nós temos visto na cultura contemporânea de que nós estamos imersos na tecnologia, mas esta tecnologia está sendo utilizada para, muitas vezes, definir as nossas decisões, influenciar nos nossos gostos, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. Você já parou para pensar em quanto a mídia televisiva influencia a sociedade? Se de um lado ela desempenha o papel de informar, de outro nós vemos muito isso. Compre, show de ofertas, compre ganho, compre agora, aproveite. Nós vemos também que os mídias estão se utilizando muito de quem? Das crianças. Não porque elas têm decisão de compras, mas elas ressoam, repercutem aquelas informações no ouvido dos seus pais, daqueles que compram. Além do que, nós vemos em todas as faixas etárias a estimulação ao materialismo, às compras específicas. Nós verificamos entre os adolescentes as compras de marcas que são mundialmente conhecidas e aceitas. Também o corpo esbelto, aquele corpo sarado, aquele corpo que, além do necessário, o indivíduo torna-se um escravo das academias. Ele não pode passar um dia sem malhar. E concomitantemente, e parecendo um paradoxo, tem as propagandas dos fast food. Então, nós somos levados, influenciados por essa mídia e muitas vezes nem raciocinamos, nem pensamos o que está acontecendo ao nosso redor. Nós vemos hoje muito também sendo direcionado ao uso das tatuagens, esquecendo-nos de que a pele é o nosso maior órgão, e todo aquele que ferir a sua pele intencionalmente também vai dar conta disso, porque o nosso corpo é o vaso que poderá possibilitar a execução da tarefa de nós, espíritos imortais. E também para a terceira idade, nós vemos a promessa da juventude eterna, com produtos sendo veiculados na mídia, justamente, ou com cápsulas da vida, prometendo, então, o retardamento eterno da velhice. Sabemos que isso será impossível, porque nós, ao estarmos na matéria, temos data de chegada e data de saída. Isto é, o que é da matéria fica aqui na matéria. Nós, espíritos, somos imortais, mas a matéria, do que é feita o nosso corpo, essa acaba. Então, nós temos que deixar de nos distrairmos com a mídia e lembrarmos das palavras do Mestre. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus sabia que nós íamos passar por uma época onde as distrações materiais iriam fazer parte da nossa vida. Então nós precisamos entender que o nosso tesouro também é criador da nossa psicosfera. O que nós amealharmos também criará esse campo energético que nós vamos possibilitar a nós próprios vivermos dentro dele e fornecermos, partilharmos para com quem convive conosco. Então é importante nós entendermos a ação dos mass media para compreendermos aonde estamos sendo vacilantes, aonde estamos dando guarida para termos uma psicosfera de baixa autoestima ou de menor valor. É preciso que nós entendamos esta comunicação entre redes sociais, digitais e transtornos mentais. Aí hoje nós gostaríamos de chamar a atenção dos senhores. Por quê? Porque através de um telemóvel nós estamos conectados com o mundo, nós estamos automaticamente sabendo do que acontece com todas as pessoas, principalmente no efeito Google, que o Vitório já explicou. Nós podemos acessar informações, desde a receita de um pudim à receita de uma bomba caseira. Nós podemos acessar a previsão do tempo como a previsão de uma catástrofe. Nós podemos acessar as coisas que acontecem no mundo em termos de timeline real. Nós podemos estar conectados a um toque, mas como ele já descreveu, nós passamos por isso deixando de guardar informações necessárias. Nós deixamos de acolher em nós aquilo que realmente precisamos. E o que nos vai produzir uma reflexão maior é o uso das redes sociais e a ocorrência de depressão. Agora nós vamos apresentar uma série de trabalhos científicos que estão sendo vinculados nas revistas de respeito internacional e que nos fazem esse alerta. Na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, fizeram esse trabalho com 1.787 cidadãos entre 19 e 32 anos. E esses cidadãos utilizavam essas mídias sociais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, o Google, o Vine e o LinkedIn. 61 minutos por dia em suas redes, era a média que esses indivíduos estudados utilizavam. E eles acessavam suas redes, em média, 30 vezes por semana. Vejam os resultados. Mais de 25% dos indivíduos demonstraram indicadores de depressão elevados. Indivíduos que entravam em suas redes com frequência acima da média tinham 2,7 vezes maior a probabilidade de terem depressão. Indivíduos que declararam mais tempo em suas redes sociais, mais do que 61 minutos, tinham 1,7 vezes maior a probabilidade de ter depressão em comparação com o grupo controle que não ocorreu. E eles fizeram agora a divulgação de pesquisas especificamente com o Facebook. É o que eles estão mais estudando. Porque vocês imaginem, o Facebook tem 2,3 bilhões de contas ativas, numa população mundial encarnada de 7 bilhões. Então, eles verificaram, os estudiosos, um mês fora do Facebook,
aumenta o bem-estar geral, reduz a ansiedade, reduz a depressão, reduz o tempo dedicado a esta rede social. Aqueles indivíduos que conseguiram ficar um mês sem o Facebook, quando retornaram à utilização dessa mídia social, diminuíram o seu tempo. E aqui começaram, então, as pesquisas. Em abril de 2019, Hunt Alcott, estudioso, pesquisador, neurocientista da Universidade de Stanford e da Universidade de Nova York, estudou 2.844 usuários do Facebook. E ele dividiu esse grupo em dois. Um grupo ficou um mês sem a utilização somente do Facebook, podia usar qualquer outra mídia social. E o outro grupo, controle, conectado ao Facebook. Ele obteve como resultado as pessoas que estavam fora do mundo dos likes, disseram que estavam mais felizes, mais satisfeitos com sua vida e com menos depressão e ansiedade. E passaram mais tempo com a família, saíram mais vezes para jantar e, em geral, ocuparam seu tempo livre com atividades mais saudáveis. E isso se refletiu no seu estado de ânimo. E aqui nós trazemos, na sua psicosfera, isso se refletiu. E o que eles, surpreendentemente, chamou-lhes a atenção, que aqueles que estavam afastados do Facebook não utilizavam aquele tempo para as outras mídias sociais. Isso chamou a atenção dos pesquisadores. Eles viram também que esses indivíduos que ficaram fora desta conexão, eles tiveram uma melhoria psicológica de 25% a 40%, equivalente a uma terapia dos outros indivíduos pesquisados. Então, isso motivou a esses indivíduos a vincularem especificamente a mídia social do Facebook com a depressão. Outra pesquisa de May-Lee Steers, na Universidade de Houston, publicada no Jornal Social e Clínico de Psicologia, estudou 154 pessoas com idade entre 18 e 42 anos. Aqueles que utilizavam o Facebook diariamente, por muitas vezes, se compararam aos amigos e apresentaram sintomas de depressão, como falta de esperança em um futuro melhor e tristeza. Esses pesquisadores começaram a verificar que as pessoas que usam Facebook passam a se comparar com aqueles que postam, e como o Vitório disse, todo mundo utiliza as postagens no seu melhor momento, e às vezes essas postagens não são verdadeiras. Eles passam, então, a sentir que a sua vida não é tão boa, ou não é tão alegre, ou não é tão eficaz como a daquele fulano ou daquele beltrano. Outro estudo mostra a relação entre o uso das redes sociais e depressão. Este foi o estudo categorizado como a relação entre depressão e Facebook. Foi feito na Universidade da Pensilvânia, com 143 estudantes universitários, divididos em dois grupos. Um cujo Facebook só poderia ser usado 10 minutos por dia, e o outro com liberdade de uso. Eles verificaram, principalmente, 7 aspectos de bem-estar, entre eles ansiedade, depressão, solidão e fear of missing out, que é uma síndrome que foi diagnosticada em 2000 e que representa assim: os meus amigos estão vivenciando uma experiência e eu estou fora dessa experiência. E isto está causando ansiedade. Então, eles verificaram
que esses indivíduos que apresentam essa ansiedade, traduzida por esta nova síndrome, a síndrome de, literalmente traduzida, é estar de fora, ficar de fora, estava trazendo também depressão. E os resultados foram redução do tempo nas redes sociais, obtenção de uma queda significativa nos índices de depressão e solidão, enquanto o grupo de controle não relatou nenhuma melhora. E o que surpreendeu a eles foi só a redução. Como disse Melissa Hunt, essa psicóloga, ela disse, não adianta a gente querer fazer estudos em eliminação da mídia social, porque a mídia social veio para ficar. Só que nós temos que controlar, nós temos que dar limite. E este outro trabalho foi feito em Londres, com 11 mil jovens no Reino Unido. Estes jovens eram até 19 anos. E eles obtiveram os resultados. 25% das meninas apresentaram depressão. Eles simplesmente verificaram o índice de satisfação da vida destes jovens que se utilizam das mídias sociais, contra 11% da depressão em meninos. Verificaram também que garotas de 14 anos representam o agrupamento de usuários mais incisivos nas mídias. As meninas ficam mais tempo do que os meninos. E concluíram que 75% das garotas de 14 anos que sofrem de depressão também têm baixa autoestima. Então, nós vamos mostrando este mapa novo nas doenças mentais causadas pelo progresso ou pelo mau uso da tecnologia. Porque o progresso é uma lei de Deus. O progresso vem, só que nós temos que saber o uso que fazemos dela. Uma outra pesquisa, cientistas da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, resolveram investigar como o Facebook pode afetar a saúde mental das pessoas e descobriram que os milhares de likes e compartilhamentos podem levar a sintomas de depressão por conta da inveja que desperta em certos usuários. E eles concluíram: o Facebook pode ser uma atividade divertida e saudável se o usuário aproveitar o site para ficar conectado com a família, velhos amigos e partilhar aspectos interessantes e importantes de suas vidas. Mas se o Facebook for usado para ver quão bem um conhecido está financeiramente, ou quão feliz está um velho amigo em seu relacionamento, coisas que causam inveja entre os usuários, o uso pode levar à depressão. Então, vejam só, se nós, chegando em casa, entediados, resolvemos sentar no sofá, abrirmos o nosso Facebook, vamos passando e verificando que um amigo nosso está de férias na Sardenha, um outro estava fazendo um brinde por um cargo novo, um outro estava ali comemorando a compra de um novo bem, de uma casa, de um carro, e um outro grupo estava simplesmente comemorando num barzinho tomando uma cerveja. Só que aquele grupo era o seu grupo para o qual você não foi convidado. Aí começa a inveja. E esta inveja é que deprime o campo vibracional, a psicosfera daquele indivíduo. Por quê? Porque ele se compara. Ele não lê aquela mensagem, ele não vê aquela fotografia
como uma expressão de alegria daquele que está postando. Ao contrário, ele se compara que ele não está lá. Então, nós vamos ver uma pesquisa feita no Japão, onde o título da pesquisa é "A inveja é uma emoção dolorosa". Vejam só, o Dr. Takahashi, pesquisador do Departamento de Neuroimagem Molecular do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, ele fez um estudo, e ele denominou esse estudo "Quando a sua conquista é a minha dor, e quando a sua dor é a minha conquista". Ele mapeou por radioimagem, por ressonância magnética, o cérebro de 19 pessoas. Ele dividiu em 10 homens e 9 mulheres. E ele estimulou esses indivíduos dentro do imagiamento neuronal para ver como que acontecia. E ele estimulou dizendo que cada um desses indivíduos imaginasse, mentalizasse, visualizasse 3 pessoas, sendo que 2 delas tivessem mais talento, fossem mais bem-sucedidas nas suas vidas. Quando ele focalizou através da ressonância magnética, ele obteve a área atingida e estimulada é a área da dor física e mental no cérebro. Então, ele concluiu que, ao sentir inveja, a região do córtex cingulado anterior do cérebro foi ativada, e é a mesma onde é processada a dor física e a dor mental. Quanto mais intenso o sentimento, maior a atividade registrada no local. Quanto mais ele estimulava para que aqueles indivíduos bem-sucedidos na mentalização dos indivíduos estudados tivessem um assento nessa condição melhor, eles ativavam mais ainda a área da dor. E ele, em seguida, traz o Schadenfreude, que é esse sentimento que ele verificou. Ele pediu para esses indivíduos estudados que imaginassem agora aqueles 2 indivíduos bem-sucedidos que estavam se dando mal na vida. Que eles mentalizassem eles indo mal nas suas carreiras, ou nas suas profissões, ou nas suas relações. E ele obteve essa parte ativada. Ao experimentar o Schadenfreude, que é o prazer do invejoso ao notar o infortúnio do invejado, a região ativada é do estriado ventral, a área dos sentimentos do prazer. Vejam o que nós fazemos com o nosso campo mental. Quando nós sentimos inveja, nós sentimos dor. E quando nós vemos o objeto da nossa inveja tendo dor, nós sentimos prazer. E assim, nós vamos desenvolvendo as alterações através dessa mídia social. Este trabalho científico já está publicado, então nós já temos a fotografia do nosso cérebro quando estamos sentindo inveja. E conforme nos disse o André, a mentalização, o sentimento se exterioriza num pensamento e se exterioriza num campo mental, que se exterioriza por todo o nosso organismo. Então, a inveja nos dá dor física, mas a alegria nos dá outro campo mental. Então, nós temos como
selecionar isso, porque a comparação leva à depressão, que leva ao suicídio. Então é irônico nós entendermos que estas mídias sociais foram feitas, criadas para nos aproximar. E o que elas estão fazendo? Nos distanciando. Elas foram criadas para nos colocar em conexão. E nós estamos nos isolando, cada um nas suas redes sociais, cada um nas suas realidades virtuais, e não realidades reais. Então, a tragédia do suicídio juvenil é muito grande. Por quê? Porque aquelas mentes juvenis ainda estão sendo formadas. Nós sabemos que o nosso cérebro é plástico a vida inteira, mas a sua plasticidade em grande potencial é até os 25 anos. E por isso nós trazemos: Portugal tem a taxa acima da média mundial de suicídios, apresentando 13 por 100 mil, enquanto que a média mundial é de 10 por 100 mil. A depressão nos adolescentes é considerada um problema de saúde pública em Portugal. Envolve um elevado grau de mortalidade, principalmente por suicídio. Então, nós estamos vendo a maior causa do suicídio é a depressão. As redes, as mídias sociais utilizadas por esses jovens estão levando à ansiedade, e a ansiedade está levando o jovem à depressão. Em Portugal, o suicídio é a segunda causa de todas as mortes entre os adolescentes e jovens adultos, de 15 a 24 anos, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. Porém, o ano passado, em 2017, a Organização Mundial de Saúde liberou um dado mundial dizendo que o índice de suicídio já passou para a primeira causa de morte entre os adolescentes na Europa e nos Estados Unidos. Índice que eles esperavam para 2020, já antecipamos. E isso já Kardec nos traz como também uma orientação desses tempos que nós estamos vivendo. Na Revista Espírita, de outubro de 1866, numa mensagem sobre a regeneração da humanidade, nós vamos ter: e como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens, que mesmo antes da morte serão riscados do número dos vivos. É aquilo que o André falou, que está encarnado, mas não está vivo. Está morto, porque está não produzindo a sua própria evolução nesta encarnação. E o benfeitor continua: são estes os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se realizará pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que em nada sejam derrogadas as leis da natureza. Kardec já colocou isso na Revista Espírita, porque os tempos chegariam, e hoje os tempos são chegados. Então, nós temos que tentar compreender a alta causa, ou as causas que aumentaram o suicídio em adolescentes. O aumento da depressão e da ansiedade, principalmente pelo uso abusivo das mídias sociais, o aumento do vazio existencial, porque esses jovens, ao se compararem, e o adolescente precisa dessa comparação, ele precisa se sentir agregado em turma, ele vai buscando em si esse sentimento de desvalia. E, por último, a ausência de espiritualidade. Esses três fatores, eles estão motivando novas condutas das autoridades. Nós sabemos que aqueles indivíduos que não praticam uma espiritualidade, não importa
o nome desta espiritualidade, da religião que queiram adotar. Basta que façam a conexão de nós com o Criador, do ser perfeito em espírito, porque foi criado por Deus, mas perfectível na sua condição de esforço, e um dia chegaremos a espíritos perfeitos. Nós precisamos fazer essa conexão, porque senão nós estamos perdendo esses jovens que não estão nem conhecendo o propósito das suas vidas. E há muitas autoridades que já estão olhando essa epidemia do suicídio. Uma delas é a primeira-ministra, ou a ministra do suicídio, que é uma pasta que foi criada no Reino Unido. Ela foi empossada agora em novembro de 2018, e ela justamente se coloca fazendo um cerco à internet. Ela vai nos dizer: as redes sociais como o Facebook e o Instagram operam como editores de informação e que, por isso, têm de ser tratados como tal. Ela está muito preocupada com o alto índice de suicídio no Reino Unido. E ela vai trazer essas informações em nível da saúde pública, evitando essa epidemia. E nós que temos essas duas visões, tanto da área da saúde quanto da área espiritual, temos que fazer a nossa força imediata de compreendermos que isso está se tornando um vício. E este vício deve ser combatido como tal. Porque o próprio Kardec vai questionar: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Hoje a gente vê os adolescentes, os adultos maiores, eles buscando o uso das redes das mídias sociais como uma necessidade. Não podem mais viver sem. Vejam a resposta dos benfeitores: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, a falta de coragem e animalidade acrescidas do esquecimento de Deus. O que falta é essa lembrança que desde pequenininho nós temos que apresentar Jesus para as nossas crianças. Não temos que esperar que eles cresçam e escolham a religião. Nós, como escolhemos a escola, o médico, a roupa, o transporte, temos que escolher fundamentalmente a religião para os nossos pequenos. Por quê? Porque eles precisam ter esse contato. Pensamentos e sentimentos negativos, viciados de ódio ou vingança, produzem uma pesada atmosfera ao redor da fonte geradora, tornando o indivíduo amargo, negativo, que, como antena captadora, atrairá para si o intercâmbio na dimensão material e espiritual na mesma faixa vibratória. Com esses pensamentos, nós vamos abrir as portas para as obsessões. E muitos dos nossos jovens estão sendo o objeto dessas obsessões, estão sendo utilizados, manipulados, veiculados por espíritos de menor vibração para aí colocarem as suas ideias de menos-valia, de comparação e de busca da saída desta vida. Nós precisamos, e sem falar com o André, eu tinha colocado a vontade acima de tudo. Nós precisamos utilizar a força dessa vontade para modelar os nossos sentimentos, que formatarão os nossos pensamentos
e gerarão a nossa energia mental. Nós precisamos mudar a psicosfera individual, porque aí nós mudaremos a psicosfera do planeta. E aí nós poderemos permitir a melhora que tanto queremos. Emmanuel nos diz no livro Sinal Verde: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, onde, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio, emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistemas de troca. Ninguém tira a energia do outro. Ninguém impede que o outro receba a sua energia. É uma troca. Quem tem, doa para quem não tem. Quem tem, doa a sua. Quem não tem, recebe a do outro. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Elaborando pensamentos, cada um de nós cria em torno de si um campo de vibrações impulsionado pela vontade, que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente, que é a nossa psicosfera mental. Nós estabelecemos com a nossa vontade, com a nossa decisão, o que queremos nos alimentar espiritualmente. André Luiz já nos diz: seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então eu vos pergunto, qual a sintonia que alimenta a nossa psicosfera? Com quem nós estamos entrando em sintonia? Com quem nós estamos fazendo conexões mentais? Com quem nós estamos fortalecendo as conexões? E os benfeitores nos ajudam a responder. Em Os Mensageiros, Alfredo, que era o administrador do posto de socorro, ele vai falar, então, para o benfeitor: sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Nós não guerreamos fisicamente, mas na linha das palavras e dos pensamentos estamos como em turbilhão. E muito nós devemos a essa quantidade de meios de comunicação, que são importantes, são necessários, mas nós podemos decidir. A vida é feita de escolhas. Nós decidimos em que canal, em que rede, em que conexão queremos fazer, em que conexão queremos estabelecer. E Kardec já nos disse: é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Parece que o mal chegou ao excesso. Parece que o uso dessas tecnologias estão nos demonstrando. Os nossos jovens estão se suicidando. Os nossos jovens de todo o planeta, porque isso vem em cascata. Isto está nos chamando a atenção. É preciso que nós façamos alguma coisa. É preciso que nós venhamos a refletir. Eu estou liberando por quê? Porque Facebook todo mundo tem, porque Instagram todo mundo tem. Eu vou confessar para vocês, eu nunca tive e nunca terei. Porque depois dessas pesquisas, se até hoje eu não tive, é que agora eu não vou ter. Não porque não é uma ferramenta importante. É sim. Quem já não encontrou amigos do outro lado? Quem já não se comunicou? Mas é que nós
infelizmente, ainda não sabemos trabalhar com disciplina. Não temos a disciplina do tempo utilizado. E nós trazemos uma mensagem de Viana de Carvalho, considerando-se o imenso poder dos mídia em nosso tempo e também o atual estágio da humanidade, onde ainda preponderam os vícios sobre as virtudes. Como se dará a evolução conquanto forças antagônicas exerçam total controle sobre os mídia? O progresso, responde Viana de Carvalho, é inevitável no processo de desenvolvimento da sociedade. Certamente, no que diz respeito aos mídia, vive-se o período da transição e da conquista de novos valores. O abuso leva ao cansaço do uso e, por consequência, ao abandono do recurso perturbador. Deste modo, surgem a cada momento propostas renovadoras e realidades inesperadas que vão modificando a estrutura da comunicação e propondo a melhora das anteriores apresentações, que já não têm como renovar-se para manter-se no estágio em que se encontram. O Vitório demonstrou, através das pesquisas, que em vez das crianças em tenra idade produzirem a ocitocina, estão produzindo a dopamina, aquele neurotransmissor do prazer, e por isso eles crescem buscando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais prazer. Nós somos os encarregados de prepararmos o reino de Deus anunciado por Jesus aqui na terra. Somente os mansos herdarão a terra. Somente os pacíficos e os brandos é que herdarão o reino da terra. Então, nós precisamos nos utilizarmos dos conhecimentos que a doutrina espírita traz, dessas verdades eternas que nós temos, para justamente produzir essa psicosfera, não só individual, mas planetária, para que aqui se processe a transição. E Viana de Carvalho, nesse mesmo livro, ele nos traz a pergunta: como usar, então, a força dos meios de comunicação na construção de uma sociedade menos massificada, menos materialista, menos obsedada, menos depressiva, deprimida, suicida, ansiosa? E eles nos respondem: a preservação da individualização do ser humano será sempre efeito da educação, em base de profundo respeito pela criatura, pela sua identidade. À medida que o homem se desenvolva moralmente, perceberá que a vida é um direito à disposição de todos e que lhe cumpre o dever inalienável de auxiliar aqueles que se encontram em estágio de menor desenvolvimento, a fim de que possa crescer e contribuir mais vigorosamente em favor do progresso geral. Para tanto, utilizando-se da educação por intermédio dos veículos de comunicação, que também contribuirão para a iluminação das consciências e a harmonia dos sentimentos humanos. Os veículos de comunicação são uma tecnologia maravilhosa, mas devem estar a serviço da educação. Nós devemos nos utilizar disso. As suas programações são elevadas, mas nós temos que escolher o uso que vamos fazer deles. Então, a energia do pensamento é fundamental para a nossa saúde, para a nossa paz e para a nossa felicidade. Nós precisamos ver o que nós estamos amealhando nos nossos sentimentos, voltarmos novamente para os ensinos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o farol, porque Jesus já nos disse: orai e vigiai,
para que não entreis em tentação. Porque Jesus nos conhece a todos. Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde tu moras, Ele conhece as tuas ansiedades, Ele te convida todos os dias para o despertamento. Jesus conhece a cada um de nós individualmente. Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Se o Google nos manda mensagem aonde quer que estejamos e ele é uma máquina, imaginem esse ser perfeito. Nós temos que amealhar em nós esses ensinamentos do Mestre, porque ele sim é o caminho que nós temos para a nossa evolução. Com isso, nós agradecemos a atenção dos senhores e convidamos a todos para permanecermos nessa psicosfera tão elevada que aqui encontramos. Muito obrigada. Agradecemos.